Boa noite, professor. Meu nome é Adailton, sou estudante do oitavo semestre do curso de Direito, né, na FTC. E hoje irei abordar sobre uma temática muito pertinente nas épocas atuais, né? Foi uma coisa que se intensificou nessas últimas épocas e que a gente nem esperava, né? Surgiu a época da pandemia, aquele boom, e a gente surgiu a necessidade de utilizar essa mecânica, né? Para que possamos dando continuidade às nossas atividades cotidianas. E o tema, né, que já havia mencionado, que é o acesso à educação às comunidades longínquas e como a EAD pode facilitar o encontro do ensino superior através do SISU. Esse assunto é um assunto que eu já tenho um pouco de experiência, tendo em vista que eu já passei por muito tempo necessitando dessa faceta, né, do EAD, né? Eu sempre necessitei de sempre estar estudando por essa metodologia, tendo em vista que foi esse meio que me permitiu hoje estar estudando. Anterior à faculdade, eu era considerado o clássico vestibulando, né? Que dedicava ao seu tempo, a mecaninha do Enem, né? O SISU, o ProUni. Sempre gostei muito de estudar. Inclusive, fui aprovado na UNEB e na UFES. Só porque, por questão de condições financeiras, surge a necessidade, né, de exercer o trabalho, né? De a luta, e a faculdade ficou mais noturno, o turno mais noturno. E foi a melhor faculdade que achei no momento para poder me oportunizar de realizar esse sonho de estudar o direito. Fui aprovado não só no SISU, como também no ProUni. Então, graças a Deus, eu posso falar e abordar um pouco sobre esse assunto. Os componentes do grupo são Thalita, Mariana, Dailton, quem vos fala, e Ilana, Beatriz, Vitor, Márcio, Davi, Rafael, Liliane. Sobre essa questão da educação, bom, no sentido geral, o EAD em si facilitou muitas coisas. Principalmente eu posso contar com um relato que na época do estudo pro Enem, que eu estudava pro Enem, que eu dedicava a esse ramo, eu não tinha condições, né, de ingressar em pré-vestibulares, tendo em vista que as mensalidades eram muito altas para aquela época. Eram valores inacessíveis para mim, como também para muitas pessoas naquela época que não tinha condições de estudar, de dedicar a um estudo. E aí tinha a questão do EAD, que existia alguns cursinhos pré-vestibulares que eu posso citar online, como por exemplo o Descomplica, o ProEnem, outros cursos que, salvo engano, não me recordo do momento. Mas eles davam esse conhecimento gratuito através da internet, através do EAD, onde que a gente recebia todo um conhecimento do português, matemática, redação, disciplinas básicas que exigia na época do Enem, naquela época. Então, eu acredito que o EAD é uma ferramenta muito importante. Já era muito importante naquele tempo anterior. Só um minuto para beber água que eu tô rouco. Era era muito pertinente naquela época, que permitia a democratização do acesso aos estudos para o Enem. No meu tempo que eu escutava, na época dos meus avós, dos meus tios, o pessoal citava muito que para se passar no Enem só era coisa de barão, de pessoas que tinham muito poder econômico. Só pessoas que tinham condições de ter essa capacidade de contratar professores para lhe darem aula para passar no Enem. Hoje em dia tem o ED, tá tudo disponível hoje. Você liga o canal no YouTube e tem diversos materiais de forma gratuita. Então eu posso garantir para você que realmente o EAD permitiu a democratização do ensino superior. Apesar que é válido salientar que o pessoal, eu acredito que não estava preparado para esse momento. Eu vejo muitos relatos de alguns colegas meus que eles citam a questão que sentem dificuldade de assistir às aulas pelo fato que é um pouco difícil, né, de passar muitas horas centralizado em um computador, principalmente com o surgimento, né, de algumas deficiências neuropsicológicas, como por exemplo o TDAH, que é o déficit de atenção, né,
alguns problemas que algumas pessoas têm que às vezes impedem de ter um total concentração sobre determinado assunto. Aí, nesse sentido, já é uma problemática que a gente pode abordar sobre esse fator. Mas sobre a primeira pergunta, né? O primeiro slide diz, né, que o acesso à educação das comunidades longínquas é o tema, e eu vou ler o texto, né, que está escrito aqui. O presente tema foi escolhido visto a importância de se dialogar a respeito da realidade que o EAD e como esse mecanismo vista a experiência pessoal dos estudantes desse IES em tempos do Covid-19, o qual possibilitou o aprendizado e a comunicação com a educação em tempos do distanciamento. Nesse espectro, abordaremos como o EAD pode mais de uma vez realizar a façanha de trazer a educação às comunidades longínquas e sem acesso ao ensino superior por conta da logística e instalação através de uma resposta rápida e objetiva. Peço perdão pela câmera tá tremendo, mas eu estou segurando ela. Enfim, aqui está abordando não só a questão da democratização, como também vale salientar que tem pessoas que moram em cidades muito distantes da área urbana, né? Pessoas que moram em área rural, como cidades que eu posso mencionar como Varzedo, Ilhéus, algumas partes do Ilhéus. Então são partes que, apesar da questão além da questão financeira, é válido também a questão de se deslocar, né, para esses locais. Como é que eles vão se deslocar para os cursinhos? Então você percebe que além da questão financeira tem a questão também da localização. Então eles têm dois empecilhos para que eles possam também conquistar seus sonhos. Então você percebe que o EAD mudou e aperfeiçoou toda essa arte, né, de acesso e inclusão, uma garantia prevista inclusive na Constituição, né, o artigo 5º, ele menciona muito sobre os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, algumas garantias previstas, inclusive o artigo 6º, né, que fala sobre os direitos sociais, como por exemplo o direito à liberdade, o direito à educação, que são prerrogativas que estão asseguradas na Constituição, mas muitas vezes o Estado não consegue abranger a toda a sociedade. E por decorrência disso, o AD já ajudou essa dificuldade que o próprio Estado tem, né, de garantir a igualdade, né? Todos são iguais perante a lei, garantindo os brasileiros, né, a igualdade e garantir, né, na maneira sua desigualdade. Então já ajudou bastante. Outra temática abordada sobre a nossa pesquisa foi quais são os maiores problemas apontados pelos livros, artigos, sites, etc., acerca da política pública escolhida pela Eclipse. Sim, sobre essa questão aqui, ele fala sobre as melhorias do EAD. Ele está falando que não só aperfeiçoou essa parte do ingresso das atividades das faculdades públicas e particulares, como também a permanência. Quando fala permanência, fala em relação às faculdades também que adotam esse critério da EAD. Então, vale salientar, né, que uma metodologia do EAD possibilitou diversas facetas, como não só o ingresso, como também a formação e a graduação do curso de ensino superior. E nós fizemos algumas pesquisas, né, de campus, onde nós entrevistamos várias pessoas, e de acordo com o nosso gráfico, a gente obteve que 95 dos entrevistados que cursaram ensino superior em tempo de pandemia por conta do EAD verificaram que nós fizemos algumas pesquisas, né, de campo, para a gente ter uma fundamentação mais profunda sobre esse assunto, né, do EAD, as melhorias e os malefícios assim que poderia surgir no decorrer da aplicação desse EAD, né? E de acordo com nossa pesquisa em campo, diz que 95 dos entrevistados
afirma realmente, né, que o EAD foi uma ferramenta muito importante, que torna hábil, né, o conhecimento, gerar conhecimento, de permitir a capacidade da inclusão dessas pessoas que moram em cidades mais distantes. Mas é válido salientar também, né, que por falta, né, de alguns profissionais, né, não generalizando todos, não ter essa capacidade de atrair o público. Aí que já vou mencionar, né, que algumas pessoas não têm essa capacidade, né, de estar ligado na tela de um computador, né, por fatores, vamos falar, pessoais, ou por questão até psicológicas, pessoas que possuem alguns transtornos psicológicos, como o TDAH, o déficit de atenção, essa dificuldade de estar fixado em uma tela de computador. Você percebe que o ED às vezes tem dificuldade de integrar esse povo, o que carece, né, de uma capacitação por parte dessas pessoas, de atrair o público, de trazer ferramentas como, por exemplo, atividades que façam o aluno estar fixamente ligado na tela do computador. E o que esse slide vem mencionar nesse momento. E a conclusão, né, que após análise de dados coletados e estudos feitos, o grupo entendeu que a busca por um melhor acesso à tecnologia para os alunos e professores em tempos de grandes avanços virtuais, seja dos tópicos de maior importância. Dessa maneira, iremos buscar por meio da solução do problema através de estudos teóricos e práticos. Então é isso. Conclusão sobre o assunto. O EAD trouxe realmente uma grande relevância, né? Não só para o ingresso, para a metodologia do SISU, do ProUni, né? Para oferecer essa democratização do acesso. No entanto, carece ainda, né, de uma parte dos professores, de uma parte dessa parte que trabalha com o EAD, de criar ferramentas e meios para atrair esse público e conseguir garantir, né, o conhecimento para essas pessoas que têm dificuldade de atenção, que não conseguem estar fixo e está acostumado com essa nova mudança de aprendizado. É isso, peço perdão pelos errozinhos e agradeço por ter acompanhado essa aula dada por mim.